eu sou professora da Faculdade de Educação desde 1996, já sou, assim, já uma dinossauro, assim, já estou quase me aposentando ali, né? E trabalho com educação à distância desde 98. Eu sou psicóloga, né? Meu mestrado foi na URGS em Psicologia do Desenvolvimento, em 1991, e o meu doutorado na Informática na Educação. Isso, já bota aí. Tá todo mundo enxergando? Tá. Dentro da Informática na Educação. Então, eu trabalho, na realidade, com tecnologias desde 1983, quando ainda não existia a internet, e eu participava com a professora Léa Fagundes, não sei se alguém conhece, né, com a questão das tecnologias para poder desafiar alunos com problemas de aprendizagem, com deficiência auditiva, paralisia cerebral. Então, foi um início de uso das tecnologias, e a gente usava a linguagem logo de programação. Então, foi um iniciozinho, assim, como eu posso dizer assim, um início desse uso de tecnologias, até que no Brasil começou a entrar a internet, que na realidade não é a internet que nem a gente conhece, era a internet por rádio amador. Então, a URGS fez lá um convênio lá com o pessoal de radioamador, a gente tinha que estudar, fazer um teste de radioamador para poder interagir com outras pessoas desses ambientes à distância. E eu me lembro, assim, quando eu entrei na faculdade em 83, eu achava, assim, maravilhoso essas possibilidades de poder conversar com pessoas de diversos lugares. E que agora para os nossos jovens é algo assim que eles já nasceram, né? São os ativos digitais em relação às tecnologias. Eu vou colocar um pouco assim desse caminho da URGS, e eu vou colocando, a hora que vocês quiserem perguntar, podem já perguntar, podem comentar, sugerir, ou até trazer alguma experiência de vocês, né? Então, a ideia, assim, é trabalhar um pouco a questão da educação à distância, né, e esse ensino remoto, que é onde, neste momento, assim, é onde está essa questão do ensino remoto em vários lugares. A Nel usou da dissertação, né? Em diversos lugares estava coisa assim, tá complicado, né? Eu vou trazer um pouco das experiências do ensino público, né? Tanto da prefeitura aqui de Porto Alegre quanto do estado, né? Quando eu falar um pouco assim desse ensino remoto. Pode passar, Dani. A lâmina? Tu vai ter que. Tá na primeira. Tá, né? Então, assim, ó, como é que começou mais ou menos aqui no Brasil essa questão da educação à distância, né? Começou, eu comentei com vocês, com a questão do rádio amador, e daí a gente tentasse conversar e... Tá, mas só um pouquinho, fecha. Tá, deu. Tá. E a coisa assim foi andando, quando a nossa internet, algumas pessoas são mais antigas, né? Era uma internet de escada, que a gente discava depois da meia-noite para economizar um pouco o telefone, e mais a coisa dava para andar, né? Então, em 98, foi uma das primeiras ações do MEC para utilizar volta. Só um segundinho, tá, agora... para eu ajustar aqui, tá? Tá. Agora, se vocês vão conseguir visualizar agora direito... Mas estava direitinho antes. Tava? Tava. Agora vai mais uma lâmina. Okay. Vai mais uma. Tá, aí tá, fica aí, então. Tá, eu tô enxergando bem, não sei se os outros estão enxergando, mas acho que dá, tá. Né? Tá, agora eu volto. Tá aí. Tá. Então, assim, o que aconteceu? Em 98, o MEC quis fazer um curso de especialização, que foi um dos primeiros cursos de especialização à distância
para poder certificar pessoas e trabalhar, as pessoas que iriam trabalhar naqueles NTEs, que são os Núcleos de Tecnologia da Educação, né? E era um curso espalhado em todo o Brasil, ainda na tal internet de escada. E eu peguei uma disciplina, eu trabalhava no LEC, eu já tinha terminado meu mestrado, né? LEC é o Laboratório de Estudos Cognitivos, que era junto ao Instituto de Psicologia da URGS, né? E eu trabalhei nas disciplinas mais dentro da psicologia da educação. E achava assim, muito interessante assim, essa questão, esse primeira educação à distância, porque na minha turma tinha várias pessoas que eram de Tocantins, alunas de Tocantins, pessoas formadas, né, fazendo especialização. Então, a gente trabalhava com provinhas piagetianas, a gente trabalhava com várias questões, e eles faziam as entrevistas com as crianças. E era muito bonito que as crianças que eles estavam trazendo, assim, das entrevistas e os ambientes que eles estavam, essas crianças, eram crianças indígenas dentro de algumas aldeias, né? Então, o que eu achei, assim, muito bacana, assim, que eu comecei a me apaixonar pela educação à distância, foi também essa aprendizagem que eu comecei a ter com as minhas alunas, porque naquela época eu não teria como ir a Tocantins, muito menos aonde elas estavam, né, que eram lugares onde não tinha universidades, onde eram difíceis, de difícil acesso. Então, foi esse primeiro momento desse contato com a educação à distância, e também foi um desafio para o laboratório, onde a gente trabalhava, porque a gente não conseguia, a gente teve que construir, me lembra muito agora essa pandemia, a gente construindo também algo diferente, né, para poder interagir com os nossos alunos, tanto da universidade quanto do ensino médio, ensino fundamental. Naquela época, a gente tinha que tentar entender o que estava acontecendo lá e como a gente ia explicar e como a gente ia passar toda essa questão das aprendizagens. O que aconteceu? Daí a gente foi criando uma equipe grande, né, no sentido de discussão, né, vídeos, não existia YouTube, né? Então, como é que a gente fazia esses vídeos? Como é que a gente botava nesse ambiente, se o ambiente comportava o vídeo e, ao mesmo tempo, esse ambiente EPROINFO, né, também tinha que se modificar para poder abarcar as coisas que a gente estava criando e tentando criar, né? Então, foi isso aí em 98. E em 2004, no mesmo laboratório, teve uma outra experiência que foi muito interessante, que foi uma parceria da Universidade Federal com a Prefeitura de Porto Alegre, onde a gente foi fazer a formação continuada dos professores para que eles trabalhassem com tecnologia e também trabalhassem nesse ambiente à distância que foi criado para a prefeitura, né, para esses... É como a gente teria agora, né, o Moodle, né, uma sala de aula virtual, só que era para educação, para o ensino fundamental. Então, em 2004, esse projeto, que se chamou Escola, Cognitividade, Sociedade da Informação e Comunicação, a gente colocava nesse ambiente tanto a formação dos professores quanto projetos das crianças. E a prefeitura entrou com laboratórios, com computadores, vários laboratórios com 30 computadores ligados à internet. É claro que a internet não funcionava como os alunos queriam, né? Porque começava a trabalhar todo mundo, trancava, tinha que começar tudo de novo, desligava tudo, ligava tudo, era uma função. Mas aí também foi assim interessante essa formação. As pessoas que ficavam nos laboratórios eram estudantes da URGS que ganhavam a bolsa para estar lá junto com o professor. Então, normalmente tinham 2 estudantes por turnos, junto com o professor que ia trabalhar com seus alunos. Esses estudantes para poder dar uma formação para os professores também, e os professores contribuírem com os estudantes. Então, foi um projeto interessante, onde teve ensino, pesquisa e extensão bem articulados. E assim, como eu coordenei 2 escolas nessa época, eu acho que assim, todo mundo aprendeu, porque também era um momento assim, de algo diferente, era o pessoal do ensino público, a internet ainda não existia ainda esse celular, que nem a gente tem atualmente. Só um pouquinho, tá.
até algumas pessoas tinham, mas não tinha ainda toda essa facilidade que se tem agora, né? Mas as crianças, assim, os adolescentes tinham a maior da paciência com a internet trancada. Então, isso aí foi interessante. Assim, que dificuldade a gente teve nessa época? E que a gente ainda tem, né, até hoje, se for pensar, foi a resistência de muitos professores de não quererem aprender esse ambiente, e as crianças, os adolescentes, assim, ó, rapidinho, né, aceitavam as propostas, muitos aprenderam a ler e a escrever, porque eles queriam mandar e-mail, queriam paquerar lá a aluninha da outra turma, deixar o recado e aquelas coisas todas. Tá. 2006, né, a gente tem um outro projeto na faculdade, daí esses 2 projetos foram ligados à psicologia da URGS. Na faculdade de educação, a gente, onde eu sou professora, né, a gente participou de um edital com mais universidades, onde 5 universidades ganharam uma verba para a gente produzir material para um curso de graduação à distância. Essa época foi um dos primeiros cursos de graduação onde se utilizava a internet, a distância, né, utilizando a internet, porque a questão da distância também, assim, quem estuda um pouco a distância, a gente pode pensar que também as cartas também podem ser consideradas que se faziam, né, antigamente, à distância, aqueles telecursos, tudo isso também a gente considera educação à distância, né, mas daí, assim, seria essa distância com um ambiente próprio. E como a gente, né, atualmente conhece. Também foi algo assim, ó, que a gente teve que se debruçar, porque foi um dos primeiros cursos, a criar também metodologias, como a gente ia funcionar, então a gente, foi aquele início de trabalhar com tutores, então tinha um professor, nós tínhamos 5 polos, um professor para cada polo naquela época, com 2 tutores. As alunas eram alunas que davam aula em escolas públicas, né, mas que não tinham graduação. Então, essa seria a graduação que o MEC estava oferecendo para elas. Eu tive alunas, assim, que na hora de pegar o mouse, né, elas passavam o mouse na tela. Então, para ver assim, como a gente evoluiu, né, agora, como ainda era muito difícil para entender como é que tudo isso funcionava, né, a internet não era algo tão divulgado e as próprias professoras, às vezes, não acreditavam, é uma coisa assim, meio estranha, né, mas falar agora, nesse momento 2020, sobre isso, mas tinham professoras que não conseguiam acreditar que um e-mail saía daqui e chegava lá, né? Então, para ver assim, a precariedade assim, desse início. E é claro que a gente tinha alunas em 2006 que tinham 25, 30 anos, nós tínhamos professoras de 60, que eram as pessoas assim, até que tinham mais dificuldade desse entendimento assim, dessa tecnologia. Pode passar, Dani, para a próxima. Tá. 2005 é criada a Universidade Aberta do Brasil, né? No governo Lula, onde começou todo um incentivo para a educação e para a educação à distância. A Universidade Aberta do Brasil era uma universidade que não tem lugar, né, físico, e ela funcionava, ainda funciona, né, mas agora já não com tanta força, junto com as universidades federais ou com outras parcerias de universidades particulares e prefeituras ou estados. Então, se criou vários cursos à distância, tanto de graduação quanto de especialização. Se criou vários polos em todo o Brasil, eu acho que deu, eu vou chutar, tá, mas mais de 200 polos, em lugares de difícil acesso. E eu acho assim, foi um momento assim de um crescimento grande assim da educação à distância,
porque esses polos, as pessoas iam muito nesses polos. Eu fui, uma época, eu contribuía com o MEC para fazer avaliações de polos. Então, eram polos onde tinham tutores presenciais, onde se explicava para os alunos, porque muitos alunos não entendiam ou não tinham conexão em casa, na internet, ou não entendiam como é que funcionava essa sala de aula virtual. Então, foi uma época, assim, bem interessante, onde se abriu vários campos, e os polos que se tinham, às vezes, quando a gente ia para um polo, tu pegava, descia numa capital e andava, pegava normalmente um carro de uma prefeitura, pegava a gente ia lá no Cafundó do Judas, né? Mas aquilo funcionando e podendo contribuir para a formação das pessoas. Então, isso aí foi também uma experiência, assim, foi bastante rica, e esse início também da Universidade Aberta do Brasil também foi, assim, bem sacrificante, assim, porque daí tem verba do governo federal, tinha convênio com prefeituras, as prefeituras eram, a parceria da prefeitura era construir esses laboratórios, esses polos de educação à distância. Muitas vezes não, a gente chegava lá e aquela coisa não existia direito, e tinham que refazer, né, algumas questões que não estavam implementadas. Então, foi uma época bem, assim, de bastante crescimento, né? Agora, pulando para 2014, que agora, né, já é mais, assim, já chegamos na nossa fase atual, quase atual, né? Daí já tem as universidades particulares, universidades públicas, já tem vários cursos à distância, as coisas já estão funcionando com já tem um histórico, né, e como eu posso dizer assim, a gente já tem conhecimento, já tem pesquisa, já tem várias coisas nessa área, né, então, na Faculdade de Educação, a gente começou, que daí é um dos cursos que eu comecei a coordenar, né, que tanto um deles até que a gente teve, que foi para professores, apenas para professores da educação pública, né, mas também a gente tem, depois a gente fez versões também para professores do ensino privado, um curso de psicopedagogia e tecnologias da informação e comunicação. Ou seja, é todo o uso da tecnologia para poder trabalhar a questão das aprendizagens. Né? Então, agora já estamos por aí. Dani, pode passar. Então, assim, alguma pergunta? Por enquanto? Tá, então eu contei. Eu só fiz um comentário ali, Lu, sobre a questão do tão pouco tempo, o quanto mudou a educação à distância, e até chegar agora, de 98 até 2020, e o desafio que os professores vão ter de, em 3 meses, 4 meses, 5 meses, se apropriar de tudo isso que tu está trazendo para colocar em prática o ensino nessa modalidade remota, né? Só pensando sobre isso. Eu gostaria também de... a questão, eu vejo que tem que ter muito cuidado, e está tendo um discurso meio que glamuroso a respeito desse trabalho que é feito remoto, para não se institucionalizar o que está sendo feito de forma precarizada. Isso aí. Então, porque quando se trabalha com educação à distância, eu vejo que as condições têm que ser condições ideais, e não de forma precarizada, como nós estamos trabalhando nesse momento. Estamos cumprindo relativamente nosso papel? Estamos. Entretanto, que não se institucionalize a precariedade em termos de educação. Claro, não, está certo. E se a gente for pensar, Geraldo, mesmo na educação à distância, né, eu vou colocar um pouco ali da questão das pesquisas, mas mesmo na educação à distância tem uma precariedade, né? Porque há muitos, eu acompanho alguns cursos
que, na realidade, apenas chamam a educação à distância gravar vídeos e entregar tarefas. Também é precário, né? Não tem uma proposta por trás do EAD. Né? Exatamente. Nós ainda não avançamos em termos de ensino conteudista. E nós não temos uma formação, nós, quero dizer, a maioria dos professores, para trabalhar com linguagens e símbolos da educação digital. Eu queria também fazer um comentário aqui, né? Eu falei para vocês que eu trabalho há 6 anos, eu não sei se são 6 ou 8 anos, enfim, não me lembro mais. Mas quando eu comecei a trabalhar com educação à distância, eu fui obrigada, porque o meu chefe de departamento chegou e disse: tu vai fazer a formação à distância, para ensino à distância, e tu vai dar uma aula, uma disciplina. Eu falei: eu odeio, acho que isso é 99, é palhaçada, não sei o que e tal, porque eu não conhecia, e para mim era isso, era estudo dirigido, era mandar perguntinha e receber o questionário de volta, enfim e tal, né? Aí ele falou: Simone, eu acho que tu tem o perfil, eu quero que tu faça a formação, eu quero que tu dê uma disciplina, e depois, se tu me disser que tu não gosta e não quer, tu fica fora, mas primeiro tu vai experimentar. E aí eu fui meio que obrigada, assim, e realmente foi uma experiência diferente do que eu pensava, né? E apesar do que o professor geral está dizendo da precariedade, não fazendo, defesa, enfim, tal, não, mas na UFES a gente tem, no começo dos semestres, a obrigação de fazer oficinas de formação que a gente escolhe, e sempre tem opções das tecnologias, das ferramentas, do ensino à distância, e eu sempre faço, porque é uma coisa para me ajudar, né? Então, o que eu percebo é isso, assim, que a gente, nesse momento aqui agora, realmente, a gente foi jogado numa situação diferente da que a gente tinha, mas não sem recurso nenhum, porque a gente também tem uma estrutura que propõe algum recurso, mas não tem o quê? O que eu acho que falta muito, né, diante da tua fala, e que tu está contando toda essa história da questão da educação à distância, é bem essa coisa de pesquisa, de avaliação de efetividade. Não é o que a gente faz, é o resultado do que a gente faz, né? Quer dizer, quem é que está realmente medindo, verificando e fazendo, porque um feedback positivo, ou o fato de estar conseguindo cumprir as atividades, ou de estar conseguindo produzir materiais, não é um indicador da qualidade da formação que a gente está proporcionando, né? E então, eu tentei procurar isso agora nesse momento e não encontro muita coisa. Acho que a gente tem que também evoluir na pesquisa a respeito disso, em termos de aplicabilidade, de efetividade, de resultado e de possibilidades do que está sendo feito em termos de ensino à distância ou remoto, ou seja, qual for esse que não é aquele que a gente está acostumado presencial, que é o que a gente costuma também medir. Sim. Daí eu vou questionar um pouquinho, tá? Porque, né, eu acho que o que acontece? A gente fica pensando assim, nós temos que, de repente, ver como está acontecendo essa educação à distância. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Mas é que o presencial também, assim, quando a gente vê que um professor, eu, pelo menos, o que eu observo, tá? E a gente depois pode também ver, tem vários artigos publicados dessa linha. Até depois eu posso deixar algumas coisas com vocês. Mas, assim, um professor que simplesmente é um professor só expositivo, né, de aula, só dá aula expositiva, o professor, ele, quando faz educação à distância, ele faz desta maneira. E um professor que tem uma pedagogia mais interacionista, mais construtivista, vai fazer outra coisa, né? Então, concordo contigo. Né? Essa questão da avaliação é muito complicada, né? Até no presencial, eu, às vezes, brinco com os meus alunos. Tu também deve ver bastante isso, os meus alunos das disciplinas à distância, assim, olha, eu sei mais do que vocês fazem, que estão aprendendo, do que os meus presenciais, porque eu posso estar dando uma aula e tem um monte de gente dormindo, outros no celular, outros lá pensando na namorada, outros não sei o quê, enquanto que quando tem que colocar uma postagem num fórum, eu faço uma pergunta, faço um estudo de caso, né, que é psicologia, faço um júri simulado, você tem que se colocar, e não tem como copiar, né? Então, é interessante. Então, daí eles ainda ficam bravos, porque no início do semestre eles acham que é facilzinho. Depois, assim, eu perdi mais tempo nessa disciplina do que na outra, né? Porque eles têm que ler. Mas tu sabe, assim,
só para te responder a provocação, né? Eu acho que esse é um outro ponto que a gente tem que discutir bastante, o papel do professor, né, e da disponibilidade do professor, porque eu sou da área da filosofia, né, e na área da filosofia a gente tem uma certa, como é que eu vou dizer, um tradicionalismo mais, assim, e eu vi meus colegas nas reuniões dizendo que agora, para fazer ensino remoto, eles compraram um quadro branco para poder seguir dando aula no quadro, né, porque era o jeito que ficava melhor, né, então, e aí eles dão aula de costas para a câmera escrevendo no quadro. Sim. Como eles fazem na sala de aula. Então, né, é todo um outro espaço, um outro comportamento, uma outra linguagem, um outro processo, né? É isso aí. Quer falar, Tani? Eu queria complementar. Oi, Lana, quer ir? Pode ir, depois eu falo. Não, eu só queria complementar, concordo com tudo que vocês disseram, né? Mas eu queria complementar que também acho, como o próprio Geraldo falou, que a gente não pode agora aceitar que daqui a pouco tudo bem precarizado se torne a prática, né, comum. Mas eu queria comentar, Luciane, sobre a questão psicológica do professor, né? Em termos de que agora, nesse momento, a gente tem que dar uma ajuda para ele, para que ele possa atender do jeito que ele está conseguindo. Acho como esse comentário da Simone, de que vai comprar um quadro porque não sabe como fazer, né? Mas ele está tentando, então, assim, eles estão muito pressionados, nós estamos, né? Acho que esse é um momento de a gente não puxar tanto a corda, mas de poder mostrar para eles que é possível fazer bem melhor, né? E que a tecnologia não morde. Não, acho que tem... Via Lana, né? Não, acho que tu tem toda a razão, porque eu acho que o momento que a gente está vivendo, né, é um momento, assim, muito delicado. É muito delicado. Então, a gente também não pode cortar essas iniciativas. Se o dele foi isso, que nem uma aluna falando, né, diz assim, como é que eles estão fazendo educação à distância? Numa escola particular, aqui de Porto Alegre. Eles pedem para a gente fazer a conta, tirar a foto e mandar para o WhatsApp, tem que ser rapidinho, né? Com medo que eles colhem, sabe? Então, são várias coisas, assim, que eles estão tentando. Experimentando, né? Claro. Do jeito que você sabe. Vai no sentido do que a Lana já trouxe, e com relação a essa questão da precarização, e para quem pode acompanhar, a gente indicou para essa tua fala de hoje, Lu, o vídeo da Amped, né, a live, sobre educação superior com a professora Maria Beatriz Lúcia e o professor Luiz Dourado, da UFG, né? E aí ela faz uma fala que é muito importante para quando a gente está pensando não necessariamente no ensino superior, mas cabe para ele também, que é a seguinte: educação de qualidade não se improvisa. E a gente foi pego de surpresa e está tendo que improvisar para dar conta das demandas que estão surgindo. Então, ela questiona um pouco essa modalidade de ensino remoto que está sendo proposta para a educação básica, para se cumprir carga horária, para se manter os dias letivos, mas que não pode ser pensada, não pode ser preparada, que está causando sofrimento ao professor, que está fazendo uma transposição didática de quadro branco com uma tela filmando e coisas dessa natureza. Então, acho que essa ideia de que educação de qualidade não se improvisa deveria ser o nosso ponto de partida. Quer dizer, então, como que a gente vai pensar numa educação olhando para o que isso vai impactar nos nossos alunos? Quer dizer, vai ter efeito ou vai ser só para cumprir tabela, para gringo ver, né? Outra questão que eu volto a refletir novamente. A educação no Brasil ainda é muito conservadora, ou extremamente conservadora, salvo algumas experiências. O conservador da educação presencial foi transferido para o ambiente da educação digital. Isso aí. Nós não exploramos, as ferramentas que a educação digital e as linguagens que ela oferece. Sim, eu acho que assim, eu vou falar só um pouquinho mais, Dani, passa um pouquinho mais as lâminas, porque assim, eu acho que a gente tem que conhecer um pouco, né? Eu não vou ler tudo isso, tá? Isso aí depois fica para vocês. Mas, assim, eu acho que tem que conhecer um pouco as possibilidades para a gente também poder desafiar
né, fazer desafios diferentes. Então, essa parte aqui é só a concepção pedagógica da educação à distância, né, que isso aí depois vocês dão uma olhadinha, né, e a questão de o que a gente tem pesquisado ali no meu grupo de pesquisa, tá? A gente tem pesquisado os usos, né, das tecnologias da internet, utilizando blogs com os alunos, Facebook, o Moodle, os wikis, jogos digitais, aqueles HQ digitais, aquelas tirinhas que eles constroem, né, histórias. Então, tem várias coisas. Pode passar, Dani. Né? Aqui é só isso, tá. Volta um pouquinho. Aqui, tá. Aqui é só que eu trouxe uma pesquisa só para ver como a gente está, a nossa conexão internet, como os brasileiros estão cada vez mais conectados. Tem um artigo que fala que o Brasil é um dos países que mais utiliza a internet. Tá? Pode passar. Pode passar. Tá. Aqui não interessa, tá? Então, pegando o que o professor Geraldo colocou, né? O que a gente tem trabalhado, né? A questão das tecnologias, né? A internet, a ideia de como é algo novo, da gente poder romper com essas práticas pedagógicas tradicionais. Então, fazer novas propostas, saindo daquela proposta expositiva, mas propostas onde se tenha interação entre alunos e professores, e entre alunos e alunos, né? E a ideia daí, pegando ali, depois vai ficar as referências, esses artigos todos estão na internet, né? Vão estar nas referências, né? A ideia é transformar a sala de aula, essa sala de aula virtual, esses espaços virtuais, num laboratório de pesquisa e experiência. Ou seja, onde os alunos começam a se perguntar sobre as coisas e onde os professores desafiam essas perguntas. Pode passar. Então, a questão do trabalho em redes, né, isso a gente trabalha bastante, a gente pesquisa, onde todos têm que se envolvem e onde o professor e aluno, de certa forma, nessa interação, está todo mundo aprendendo. E a ideia também, assim, por exemplo, quando a gente está trabalhando com educação à distância, é a questão também de uma aprendizagem de autonomia desses alunos, porque tu tem um momento de interação, de conversa, normalmente a gente trabalha com poucas coisas síncronas, a maioria são assíncronas, então a gente consegue acompanhar. Isso é uma coisa boa, assim, para pesquisa, né? A gente que pesquisa educação à distância, tu consegue acompanhar esses lugares de interação, onde tu consegue acompanhar essas falas e essas interações dos alunos e dos professores com os alunos ou dos alunos entre si. Tá, pode passar. E a ideia daí são de arquiteturas pedagógicas, né, diferentes. O que são essas arquiteturas pedagógicas? São várias, simplificando, várias maneiras várias propostas pedagógicas onde a gente pode colocar os alunos em interação, né? Ou seja, não pensar na informação como informação, mas como esse aluno pode transformar essa informação em conhecimento. Pode passar. Então, o que a gente tem com essas arquiteturas pedagógicas? A gente tem estudos de caso, a gente tem simulações, projetos de aprendizagem, trilhas, passa. Os projetos de aprendizagem, tem toda uma metodologia, que daí tem no livro da Leia Fagundes, a gente usa assim, o livro é um livro publicado pelo MEC, também tem à distância, tem na rede, né? E tem toda uma metodologia onde a gente vai trabalhar a questão das perguntas, das dúvidas, certezas. E esse tipo de metodologia, eu tenho alunos lembrei da Simone, de filosofia, de sociologia,
de matemática, de física, onde eles têm que fazer propostas à distância, né, utilizando ou um wiki, ou um blog, ou seja o que for, para trabalhar alguma dos conteúdos, né, para que se possa ser se possa sair daquela questão da decoreba, ou da memória, ou da repetição, que é muito mais fácil, e às vezes torna mais fácil até para eles, né. Pode passar. Isso mesmo. Uma pergunta bem feita é melhor que... né. A questão do trabalho, a gente trabalha também bastante com estudos de caso, né, resolução de problemas, desafios, passa. Uma outra arquitetura, júri simulado, ou seja, assim, ó, a gente pega uma proposta e faz, normalmente se inventa algo, né, um caso, alguma coisa, e daí tem um grupo que vai ter que atacar essa proposta, defender teoricamente, né, não é só o achismo, e daí esses dois grupos, como é um trabalho à distância, normalmente são em fóruns, então um pode ir no fórum do outro para poder também organizar os seus argumentos teóricos. Passa. E outros estudos que tem, que também são interessantes, né, e que a gente tem trabalhado, é na questão das interações que acontecem nos fóruns. Então, tem todo um foco de pesquisa onde se trabalha com os tipos de interações, que são as interações sociais, eu já estou indo para lá, a questão das interações sociais, de ensino e cognitivas. Então, como é que vai acontecendo, isso aí até, Simone, é uma maneira também de poder se avaliar o que é que está acontecendo nesses fóruns e como está vendo essas aprendizagens nos fóruns. Então, essa questão cognitiva seria, assim, esse encadeamento de como os alunos estão postando e colocando, entendendo essa proposta do fórum, né? Que daí não é só uma leitura, normalmente já tem que colocar o aluno, fazer uma proposta de um aluno para interação. Tá. Próxima. E daí chega nessa questão que o professor estava falando, o Geraldo estava falando, que eu acho que aí é a nossa questão, e o que está acontecendo, né, e que está se chamando esse ensino remoto de emergência. Eu acho que é importante botar o tal de emergência, né, porque para que não continue assim, mas o que está acontecendo, que a gente vê nos diversos níveis, né, tanto assim no ensino básico, aqui, vejo assim, aqui na prefeitura de Porto Alegre, do estado, né, e em algumas universidades é pegar algo do presencial e tocar à distância sem repensar muito, né, essas propostas. Eu acho que é algo assim, é uma emergência que nós estamos vivendo. Daí eu acho que o que a Vialanda estava falando, eu acho que, claro, é algo importante, porque os professores não estão sabendo fazer de outra forma. Na realidade, caiu todo mundo num certo à distância e sem saber o que fazer e com poucas orientações, né? E a gente vê até na universidade, ali na URGS, o que acontece? As pessoas que têm um engajamento maior na questão da educação à distância, a gente já, por exemplo, eu tenho disciplinas à distância e eu tenho uma presencial só, né, o resto é à distância, mas eu já sei como eu vou transformar minha presencial à distância, já na minha cabeça já está tudo pronto, né, na hora que tiver que fazer, porque a gente ainda não fez, na universidade as presenciais ficaram ainda presenciais, mas as minhas colegas que não trabalham com educação à distância, o mesmo conteúdo, elas não conseguem nem imaginar como vão fazer isso, né? Então, acho que é um momento, assim, que a gente, eu imagino esse momento, eu vivo esse momento da mesma maneira que eu vivi um pouco em 98, quando não tinha essa internet, era internet de escada, e a gente também começou a improvisar, com bastante discussão de equipe, mas tinha que improvisar como fazer aqueles alunos que estavam lá no meio do mato
como é que eles iam conseguir fazer essas atividades, entender a leitura de um texto, ou como é que a gente ia fazer um vídeo para eles poderem entender. Eu acho que a gente está vivendo um pouco isso agora, né? Passa mais uma, né? Tá, isso eu já comentei, né, que, na realidade, o que os alunos estão falando, que os professores estão fazendo, o que fariam presencial, estão botando à distância, né, que é o jeito que eles estão conseguindo fazer. Os alunos têm mais ideias mais interessantes, até eu digo para os professores, quem sabe para os alunos vocês têm alguma ideia, né, e eles às vezes têm ideias bem mais interessantes como trabalhar um conteúdo do que como esses professores estão trabalhando. Daí passa, tá aqui. E o nosso desafio, acho, atual, é essa questão, como a gente vai adaptar esses conteúdos, como a gente vai preparar esses professores, né, como vão ser as regras desse tipo de ensino nesse momento, né, que que a gente chama remoto emergencial, né, como não dispersar esses estudantes, como é que a gente pode incluir eles, fazer eles terem uma coesão maior no grupo até para poderem irem adiante, trocarem, conseguirem fazer trocas entre eles, como pensar nessa avaliação também, porque, na realidade, nós estamos tendo assim, várias disciplinas que foram construídas por uma presencial, pensando agora assim, no ensino médio, no ensino fundamental, né, e os professores estão tendo que passar isso para um remoto. Né? Então, é claro que são vários desafios que a gente tem. Gente, falem. Abro para falarem. O pessoal está tímido. Não vou falar. Fala. Eu estava lendo agora que eu não consegui ler o que o pessoal tinha colocado. Pode falar. Não, a gente comentava ali, né, no chat que por que Falhou teu som, Lana. O som tá falhando, Vialana. A gente não te escuta. Vou tirar o microfone, deixa eu ver se é isso. Agora deu. Pode ser alguma ruptura no cabo do microfone. Então, assim, como é que esses professores não conseguem ouvir os alunos, né? Até porque a gente poderia ter momentos de conversa sobre o que, mesmo com uma disciplina nesse momento, assim, acontecendo, sobre o que eles gostariam, né? Quais os recursos também que eles conhecem e que muitas vezes conhecem mais do que a gente de tecnologia. É isso aí. Eu fiquei ouvindo a tua fala, Luciane, pensando, meu Deus, quanta experiência, né? Que coisa boa. Mas sabe... As pessoas não têm conhecimento, têm medo de tecnologia, medo de EAD, são professores e não é fácil mesmo transpor o pensamento, como tu comentavas antes, né, de uma disciplina presencial para um EAD, e na EAD muda bastante coisas, e a gente tem muitos recursos que deixam a disciplina mais atrativa, né, desde que a gente não tivesse 300 alunos lá para poder trabalhar, mas muitos não sabem, a gente precisa experimentar. Eu acho que esse momento tem muitas coisas ruins, né? Principalmente as mortes que estão acontecendo, mas eu acho que tem muita gente que se obrigou a entrar nisso e experimentar. E pode ser que a partir daí surjam coisas melhores, né? Tenho esperança. Olha só, eu aprendi uma coisa, tá? Porque tecnologia, a gente, assim, ó, tá sempre... tem cada vez coisa mais nova, né? E a gente não sabe de tudo. Então, eu sempre faço um fórum que é o seguinte, eu boto lá, vamos supor, né? Nós estamos trabalhando psicologia de não sei o quê. E eu boto assim, vocês têm que trazer algo novo sobre isso, sabe? E trazem um monte de coisa que eu nem sabia que estava ali e já tinha acontecido. Então, eu acho que essa questão que os professores poderiam fazer nesse momento de ensino remoto,
Porque, assim, ó, tem objetos de aprendizagem, tem simulações, tem tanta coisa, e que eles sabem mais que muitas vezes a gente, né, numa disciplina. E daí eles trazem coisas, assim, ó, que tu nem imagina, tu vai atrás, aquilo lá tu já, né, já reorganiza tudo. Né? E o pessoal, a gente aprende um monte com eles, faz uma coisa que é da linguagem deles, que é algo que eles gostam, e cada turma tem o seu perfil, né? Também a gente não pode se iludir que alguns materiais que a gente acha o máximo vão fazer um bom efeito em todas as turmas. Isso que eu acho que a gente perde muito na EAD, quando é uma coisa pronta e que fica para o resto da vida sempre aquela mesmice, né? E tem muita coisa de simulação em tudo que é área, na área da química, da matemática, né? Tem coisas, objetos de aprendizagem, onde tu vai lá e, né, interage. Agora eu vejo assim, o pessoal do ensino, porque dos anos iniciais, está começando a procurar isso, que eles não tinham, não procuravam, né? Tem no site do MEC tem um monte de joguinhos para alfabetização que eles nunca usaram, agora estão usando. Então, acho que vai ter algumas coisas boas, né? Eu acho que vai ter Espero que depois isso invada a sala de aula presencial, né? Porque ajuda. Eu acho que nessa perspectiva que a Lana está trazendo, que a Ci trouxe, a Cláudia e o Geraldo na discussão, e claro que a Lu trouxe também para a gente problematizar, que entra já nessa lâmina de dicas aqui, eu fico pensando, lâmina é de velho, né? Agora os meus filhos falaram que na minha defesa eu falei lâmina quando eu tinha que dizer slides. Mas tudo bem. Ai, mas eu adoro usar essas palavras de velho de vez em quando. Mas o que eu fiquei pensando? Isso não implica essa atitude de perguntar para o aluno o que ele quer, o que ele está esperando, como é que ele acha que aquilo podia acontecer, faz com que o professor tenha que abrir mão de uma coisa que ele não está preparado para abrir, que eu acho que é uma coisa muito poderosa, que é o seu poder. Quer dizer, o conhecimento está comigo, não é tu que vai me dizer como. Então, infelizmente, a gente ainda tem uma série de professores, eu estou falando mais professores que estão há mais tempo na escola, que têm uma dificuldade de se apropriar dessa tecnologia e compartilhar a educação com o seu aluno, sendo que o aluno também é responsável pela sua aprendizagem, isso já está na Base Nacional Comum Curricular. Mas isso ainda não foi internalizado pela gente. Então, eu vejo muita gente reproduzindo, gravando a aula inteira, usando as suas anotações em papel, assim, para não se perder na relação, mas para não abrir mão desse lugar do saber, né? Então, entra aqui um jogo de poder, eu acho que o Foucault nos ajuda a pensar bastante sobre isso, que a gente precisa se preocupar, perguntar, enquanto professores, se a gente está disposto a abrir mão disso. Porque significa abrir mão de que eu sei mais, né? E aquela relação ainda da escola, Freire já dizia isso, né? Eles não são uma tábula rasa. Sobre tecnologias, YouTube, filmagens, etc., eles sabem mais do que a gente. Mas a gente precisa estar disposto a receber isso e deixar com que isso também possa interferir na nossa prática, né? Pois é, mas olha só, o que tu está falando, Dani, já abre um leque para uma pesquisa deste momento, né? Porque o que acontece? São esses professores que são os donos do saber, né? E que tem que ser daquela maneira, eles têm que fazer de uma outra forma. É um espaço de pesquisa interessante, assim. Curti esse espaço, é para vocês aí que estudam Foucault, eu já estudo Piaget e psicanálise. Mas eu acho que tem muito essa relação. Eu já anotei ali no chat para a gente depois deixar gravado na nossa reunião como uma possibilidade de pesquisa do grupo. De perguntar para os professores qual é a maior dificuldade, se é se apropriar da tecnologia ou se é, de fato, abrir mão desse lugar que, enquanto tu está na sala de aula, tu fala, ele escuta, mas aqui tu está no ensino remoto emergencial, tu não tem garantia de que ele está ali se a câmera não estiver aberta. Se ele desligar a câmera, ele pode estar só conectado, vendo outra coisa, fazendo outra coisa naquele mesmo espaço. Então, uma aula sincrônica, como está sendo proposta, a UX tem adotado isso em muitos momentos, ela é uma aula do vigiar e punir. Eu tenho que ver os meus alunos e eles têm que responder as minhas perguntas em tempo real para que se garanta essa relação entre professor e aluno. Será que é isso que a gente quer? A gente quer um retorno ao panóptico? A gente quer colocar os nossos dispositivos de controle e não exercer a autonomia dos nossos alunos?
Quer dizer, ó, a aula é sincrônica, toda terça-feira. Às 8 da manhã eu dou um desafio, às 10 vocês têm que voltar com uma resposta. Trabalhem em grupo por vocês, não precisam ficar pendurados, e voltem às 10 para a gente trabalhar. Então, seriam outras formas de você manter uma perspectiva de tempo, mas que também te desafiam a pensar se a gente está disposto ou se a gente pode legalmente, que daí entra uma outra questão, fazer isso, né? Deixar eles trabalhando uma manhã para que eles apresentem um trabalho depois, e aí tem que confiar nesse aluno. Né? Só estou problematizando. Mas assim, ó, eu quero também botar a lenha nessa fogueira aí, fazer o advogado do diabo, né? Já que eu estou dando essas aulas aí. Eu não vejo essa coisa, eu acho que pode ser os aspectos, eu nunca tinha pensado no aspecto do controle, porque eu não me preocupo se os alunos estão ou não lá, eu estou no meu processo, enfim, né? Mas tem um outro lado que eu estou vendo que eu não tinha tido essa experiência antes, nas aulas síncronas. Eu tenho tido chance de conversar com os alunos e de poder ter outras possibilidades em termos da participação deles que eu não tinha no presencial. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela quase desistiu do curso porque ela tá com síndrome de pânico e está em tratamento e está com sérios problemas, e agora ela não desistiu do curso porque nós entramos na Covid, e daí ela começou a poder ir para aula sem precisar sair de casa. E aí, nessa turma, eu fui propor trabalho em grupo, avaliação oral, apresentação de trabalhos e discussão, e dela me mandou uma mensagem no privado e disse: professora, eu não tenho condições de apresentar para a turma. Não me sinto em condições, para mim isso é pior do que sair de casa, estou com atestado, estou com isso ou aquilo. Eu falei, beleza, ok, mas quem sabe, então, tu pode pensar em outras possibilidades, do tipo fazer um vídeo. Aí ela disse, vou pensar. No dia seguinte ela me respondeu, tô apavorada, mas vou fazer. Aí ela fez o vídeo, quando ela disse assim, vou apresentar o vídeo. Eu falei, só para mim ou para a turma toda? Para a turma toda. E aí ela apresentou o vídeo para a turma toda, né? Ela fez upload no YouTube e apresentou a fala dela, fez um vídeo de 25 minutos falando sobre o texto dela, que é dentro da filosofia latino-americana, e sobre a questão do decolonialismo. E depois aí o pessoal começou a interagir com ela pelo chat, e ela começou a responder, escrevendo pelo chat, e fazendo isso. Daí eu disse, poxa, olha o tipo de ferramenta, o tipo de interação, o tipo de coisa que a gente está tendo, que no presencial ela já teria tido que sair. Claro, eu sei que é uma exceção, mas é um outro espaço, né? Eu já tive colega que diz, eu tenho que saber se o aluno está lá na avaliação oral, se for sem câmera, não vale. Eu acho que não, eu acho que quando tu propõe um objeto, como é que tu está fazendo? Um objeto de aprendizagem, quando tu propõe uma atividade, quando tu propõe um trabalho, que ele precisa se envolver e se comprometer, tu percebe na apresentação dele e no resultado o quanto ele está efetivo. Então, a gente também faz isso, por exemplo, eu dou 1 hora de aula explicando, proponho uma atividade e o restante eles têm que fazer e dar conta e fazer uma produção a partir daquilo. E daí não me interessa que horas ele produziu. Então, acho que existem muitos elementos, e é como a Luciana estava dizendo, a gente está fazendo de emergência e a gente está testando, mas também tem esse lado legal, porque a gente também está sendo pioneiro, porque nunca teve esse espaço em tão pouco tempo, com tanta gente tendo que interagir dessas maneiras. E a gente está experimentando coisas que depois vão nos ensinar também, né? Então, como tudo, o lado bom e o lado ruim, né? O lado do controle, o lado do espaço, o lado da chamada, mas também, né, o lado do espaço em que também aparece a tua característica, porque como é que eu faço a chamada? Eu digo, entra lá no chat e dá um oi, que depois fica gravado. Ele pode fazer isso no primeiro minuto de aula, sair e nunca mais voltar. Né? Outra, eu estou dando aula num computador, ele está com 10 janelas abertas, porque ele não é do meu tempo, ele não é analógico, nem velho. E ele está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. E eu tenho que saber como, né? Super legal. Eu acho que essa fala da Si, ela vem trazer uma outra questão e um efeito para as aulas presenciais e à distância que a gente não tinha. Por exemplo, essa flexibilização numa aula presencial não existia. Não tem outra forma. A apresentação é assim, não fez, não fez. Então, precisa pensar sobre esse novo fazer pedagógico que vai ser fruto do que a gente está experienciando aqui. Então, eu acho interessante o quanto a gente está colocando em prática o que está previsto na LDB desde 96, e que a gente não fazia, seja ele no ensino presencial ou no ensino à distância, que é uma avaliação múltipla. Para uma mesma turma, várias formas de avaliar. Quer dizer, a gente está em 2020 olhando para um texto legal que já dizia
o professor pode avaliar o diferente de forma diferente. E aí a gente não estava fazendo isso. Então, quando eu problematizo com relação a essa abertura do controle, abrir mão desse controle, desse poder, e que se traz para a discussão as possibilidades de fazer essa nova educação presencial à distância, síncrona, assíncrona, que na verdade é uma híbrida, é algo que se apresenta como possibilidade e que é capaz de resgatar, na minha opinião, gente, eu posso estar sendo poliana, eu sempre sou um pouco, mas eu adoro educação à distância também. Pode ser que a gente esteja resgatando o próprio ensino presencial com o que a gente está experienciando aqui, porque nós não vamos ser os mesmos professores do livrinho, da cartilha e do exercício na sala de aula. Eu acho que a gente também está aprendendo com isso. Então tá, gente, mais alguma questão? Eu vou disponibilizar, a Lu já me passou esse PowerPoint para todo mundo, com todas as referências e os links. Nédio quer falar? Vá lá, Nedinho. Eu só queria dizer que eu concordo com tudo que foi abordado aí, e enquanto vocês falavam, meninas, profs, eu me autoavaliava. Então, por exemplo, que período, que contexto, quanta aprendizagem, eu acho que, estou falando de mim enquanto professor, eu nunca aprendi tanto que nem nesses 40 dias. E quando vocês falavam do medo da tecnologia ou medo de perder o poder, no meu caso, eu vou confessar, é medo da tecnologia, porque como a Si falou, né, eu estou no outro contexto. Então está ali o desafio, E quando acho que, Dani, você falou, né, que a gente está se descobrindo enquanto professor presencial, que nós não seremos mais os mesmos, com certeza. E concordo com o professor Geraldo, quando o professor Geraldo fala, né, que é esse improviso, não me recordo o termo que ele usou, mas enfim, esse improviso que nós fomos impostos, não vire regra, né, nesse sentido. Mas eu gostei do debate e consegui fazer uma grande reflexão de mim. E teve, não sei se foi a Luciana, se foi a Violana que comentou, nesse período de isolamento, que tem que cuidar do professor. Sim, e ali entra o cuidado de si, né? Para cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. E no meu caso, assim, a minha contribuição é como eu cuido de mim, para poder cuidar do outro. Só queria compartilhar essa reflexão. Gente, mais alguma colocação? A gente tem alguns minutinhos. Eu não quero acelerar o tempo, mas eu sei que tem algumas pessoas que vão para uma outra reunião às 8 horas. Se a Lu permitir, eu posso passar, de repente, o e-mail dela ou o WhatsApp para a gente ter continuidade nas discussões, né? Temos ainda 7 minutinhos. Vai, Lana. Só quero dizer, só uma coisinha para o Nédio. Em que tempo cuidar de si para cuidar do outro, né? Esse é o maior problema. É isso. Eu vou pedir, então, para todo mundo, se quiser abrir a sua tela, para a gente se ver no final, fazer um comentário e contribuir com a Lu. E também posso fechar aqui a apresentação, depois eu mando para o grupo, tá bom? Isso, manda para o pessoal, pode mandar meu WhatsApp também. Eu quero agradecer, né, esse espaço, Dani, dessa discussão que a gente teve, que eu acho que assim, a gente está sempre criando também, né, novas possibilidades, novas pesquisas, novos pensamentos, e eu acho que nós estamos num momento, assim, que a gente, como pesquisador, a gente pode abrir várias portas. Meio rápido, tem que ser meio rápido, assim, tem que se pensar meio rápido. A Lu nem falou sobre as pesquisas que a FACED e a URGS está fazendo sobre a Covid e a área da educação em tempo... agora eu já me perdi se é sincrônico, mas olha, em tempo real, né? Eu vou mandar para vocês, Dani, assim, ó, ali tem os referenciais da apresentação. Eu vou mandar depois uns links desses trabalhos que a URGS está fazendo, né, para vocês entrarem. E eu acho que vocês como grupo, porque eu até estava falando com a Dani, eu sei que um está fazendo doutorado, o outro, né, terminou o mestrado, está todo mundo com bastante trabalho, mas eu acho que dá para se montar pequenas pesquisas,
assim, para se pensar, sabe? Porque o que eu acho que reúne todo mundo é ser professor aqui, né? Professor ou gestor. Então, acho que dá para se pensar algumas pesquisas, alguns estudos de caso, alguma coisa exploratória, para pensar nesse momento, né? E contribuir. E devo mandar os links de algumas coisas que já estão escritas e publicadas nesse pequeno tempo, também que dá para inspirar, né? Para a gente se inspirar nisso. Mas gostei muito, gente. Quando quiserem, podem me convidar, que eu tô aí. 29 de junho ela vem junto. Não, tô brincando. Val? Mas, na realidade, a distância é tão bom. Assim, todos os espaços que eu tenho participado tem sido muito bom. A gente, como tá criando coisas, e assim, ó, eu moro na zona sul de Porto Alegre, eu demoro 45 minutos para chegar na FACED, mais 45 para voltar. Eu estou economizando 1h30. Né? É verdade. Do meu tempo que eu posso me dedicar a outras coisas. Eu não sei se a Val, ou a Vivi, ou a Cirlei quer mandar alguma questão, uma pergunta, para que a gente possa, vocês não se colocaram, fiquem à vontade, gente. Assim, eu só queria colocar, ouvindo vocês, as provocações, tanto que a Simone colocou, a Violana, a Dani, e também o Nédio, a Luciana, e eu pensava na parte empírica da minha pesquisa, que ainda não aconteceu. Como eu vou trabalhar com as questões do movimento, das relações de poder, em relação à autonomia e controle biopolítico no cotidiano escolar, se vai ter outro sentido no momento que vai ser realizado agora, depois dessa pandemia, né? Que legal! Porque você vai trazer todas essas questões que você vinha conversando hoje à noite, né? Toda a questão desse poder, desse controle, desse estar numa situação diferente, dando aula. Então, tudo isso, como você vai trabalhar o cotidiano, vai emergir na fala dos professores e vai estar abordado no meu trabalho. Então, eu já estava, todas essas provocações, eu já estava pensando na parte empírica, na parte da análise no capítulo da análise da pesquisa, que vão aparecer com certeza. Bacana. Uhum. Mivoca. Eu, assim, primeiro quero te agradecer muito, Luciane, por te ouvir, né? Eu acho que o que tu falou trouxe muito do que está acontecendo no dia a dia, né? Dentro da escola, né? E a gente tem se questionado muito, e tu trouxe coisas que a gente nem tem se questionado, e eu acho que eu vou ter que levar isso adiante para falar, né? Eu acho que sim, o professor ele só está transpondo metodologias da sala de aula para esse ambiente novo, para essa nova sala de aula, que é totalmente diferente. Ele está, assim, trazendo o quadro branco, ele está trazendo os rabiscos, as anotações, ele está deixando de usar muitos recursos por ele não ter conhecimento, eles não têm conhecimento, né? Então, eles estão transpondo o presencial da sala de aula para esse ambiente novo. E poderia ser tão mais leve, tão mais fácil, se eles tivessem acesso, se eles buscassem outras formas, né? E aí eu vejo o professor preso. Eu vejo o professor preso naquele tempo dos 45 minutos, dentro da sala de aula dele ainda, com medo de interagir, com medo de deixar o aluno abrir o microfone e se colocar para ser questionado. Eu vejo ele com muito medo ainda, né? Muito mais medo do que eu já vi em sala de aula. Eu acho que sim, eles estão se desafiando no dia a dia, mas no sentido do conteúdo, né? Não das relações. Eu acho que isso falta, né? E são as relações que prendem o aluno na aula do professor. Sim. E aí eu vejo assim o aluno, eu vejo o aluno fugindo. O aluno foge, né? E as dificuldades que a gente tem no dia a dia com relação aos alunos é isso. O aluno fica na aula daquele prof e traz coisas afetivas junto com o seu conteúdo. E consegue usar esse espaço para bater um papo, para falar sobre as situações de vida e relacionar o conteúdo com o seu dia a dia de tudo isso que está acontecendo, né? Agora, das outras aulas, o aluno foge, né? Então, assim, eu acho que ele tem essas questões para trabalhar, mas ele tem os desafios, os medos, as dificuldades dele. E, em meio a tudo isso, ele está se desgastando com a preparação de conteúdos, então ele fica ainda muito preso no preparar, no ser produtivo, pelo medo de estar sendo vigiado e controlado. Então, assim, é um momento bem complicado, né, que a gente está vivendo. E, então, acho que a gente tem muito que ajudar esses profs, ajudar esses alunos. Eu vejo muitos alunos, assim, com dificuldade, né,
com dificuldade com relação principalmente à organização mental, a organização de tempo. Os alunos que têm dificuldade de atenção, eu vejo que eles estão sofrendo bastante com essas questões todas, porque eles não estavam preparados para isso. Então, por isso, eu acho que a gente vai ter tanto a aprender e a discutir a partir disso que a gente está vivendo. Sabe, eu tenho alguns trabalhos de orientandas minhas que utilizaram grupos assim, tipo grupo do Facebook, de turmas, né? Não para a pandemia, porque isso aí foi um outro, mas eu acho que isso a gente vai ter que fazer, sabe? Tu trabalha mais, né, Viviane, com ensino médio, né? Com adolescentes, então acho que eu acho que vai ter que fazer alguma coisa ali para que eles não se dispersem, né, e construir uma comunidade, uma rede, assim, de ajuda mútua entre eles. Eu não sei se às vezes é um grupo no Facebook, não sei, no Instagram, seja o que for, assim, alguma coisa funciona, né? De mantê-los juntos, né? É. Por isso que o que a gente tem pensado é assim, né, que sala de aula é essa agora? É uma sala de aula diferente que a gente está vivendo. É uma sala de aula que ela invade as nossas casas, ela invade as nossas vidas, e a gente está com proveito disso para construir esse espaço diferente. Não. Se pensar. Tu faz uma palavra final? Eu não sei se a Alana queria falar alguma coisa, porque já são 8h05 e eu estou preocupada com quem vai para reunião com o Silvio Galo daqui um pouco também sobre necropolítica e etc, né? Não quero atrapalhar a agenda deles. Eu tô de boa aqui, eu entro atrasada na outra sala lá, sem problemas. Não, bem tranquila. Só queria agradecer, dizer que foi tão bom que não vi nem o tempo passar. Muito obrigada. E, gente, eu gostei muito de participar. Quando vocês quiserem, a gente pode participar, posso participar de novo, né? Ou a gente até abrir um espaço de discussão. Eu, ali na URGS, o que acontece? Eu fazia muito, assim, o meu grupo de estudo com os estudantes, a gente fazia uma vez por semana, e, né, vai se trabalhando. Agora, não sei se vocês têm algum ambiente na URGS, né, mas agora o que eu fiz? Né? Claro, a gente tem site, tem aquelas coisas. Eu abri agora o Moodle, lá é o Moodle Colaboração. E daí a gente está começando a botar, todo mundo está botando suas coisas ali. Então, essa coisa seria interessante para vocês também, né? Porque, assim, olha, vocês, assim, tem gente com experiências bem diferentes, né, em trabalhos. Então, ali talvez daria, assim, montar alguma coisa onde vocês também, como grupo, estivessem interagindo, pudessem estar discutindo, entrando ali, porque isso também faz as coisas andarem, sabe? Um grupo de pesquisa, assim, bem articulado, cresce, todo mundo cresce, né? Então, acho que isso aí seria uma ideia, assim. Eu acho, né, que nesse momento, como grupo, a gente podia usar o Drive, que a gente já tem um grupo no Google. No Drive. E aí usar o Drive para ir compartilhando essas ideias e coloca lá um assunto. E aí alguém que gosta daquele assunto cola e já começa a produzir junto. Eu e a Alana e a Cláudia temos um artigo assim, em andamento e tal. Então, eu acho que são possibilidades de trabalho. E acho que aquela ideia, Lu, que você tinha falado quando a gente ainda estava antes da reunião, de submeter algum projeto lá na URGS, na URGS, em conjunto, fazendo essa articulação entre instituições, que é importante para as duas, né? Para nós, como universidade comunitária, mas também para a URGS. Então, eu agradeço muito a tua fala. Já acho que Valdete e Vivi, e talvez a Cirlei, queiram pegar os teus contatos, eu já passei no grupo, para, de repente, fazer uma fala lá para os professores do município, para os professores do CITEC. Aí já aproveitem a Vialana para falar do sofrimento do professor. Vocês viram que o nosso grupo tem... Não, eu vi, é bem diversificado. Eu estou botando ali o meu... Me chamem para falar sobre acessibilidade em período de pandemia e como trabalhar com as pessoas com deficiência, porque estão esquecidas. Elas não mas ouviu, Dani? Até essa questão, a gente poderia fazer um projeto assim, meio rápido, assim, dessa questão da pandemia junto. Né? De repente, quem quiser se articular, a gente pode ver um espaço e começar a se articular e mandar adiante. Perfeito. Lu, tu te incomoda? Eu trabalho... Eu sou vice-coordenadora da Compesc, me esqueci de falar, da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Educação, né, e a gente, por isso que eu estou assim, um pouco por dentro dessas pesquisas que estão acontecendo com o Covid, né. Lu, tu te incomoda se eu fizer um grupo para essa proposta de articulação de pesquisa? Aí eu vou
perguntar no nosso grupo grande. Isso. Quem está disposto a migrar para esse lugar e conversar contigo e contribuir para uma proposta, um projeto rápido. A Lu é super rápida. Tipo, a gente está falando um projeto que a semana que vem já deve estar... Não, mas é isso mesmo. Eu acho que assim, é que nasceu a ideia, né? Eu acho que a gente começou a conversar e nasceu essa ideia, que já está assim meio... né? Eu acho que faz um grupo... Pode até, não sei se... Eu tenho trabalhado bastante com o Drive. Agora que eu estou migrando para esse Google Colaboração, né? Muda a colaboração. Mas daí vocês, onde fica melhor, e eu acho que a gente vai botando as ideias e vai construindo. Perfeito. Daí a gente passamos lá pela comissão de pesquisa da Facete. Perfeito. Então, eu vou conversar com a Lu sobre isso, pegar mais umas referências e aí vou colocar a ideia no nosso grupo para ver quem adere, tá bom, meninas? Então tá, gente. Muito obrigada pela presença de todas vocês.